Seja bem-vindo para mais uma viagem pelo mundo paranormal. Prepare-se para uma jornada repleta de arrepios, mistérios sombrios e histórias que desafiam até os mais destemidos entre nós. Onde a ciência e o desconhecido se entrelaçam. Me chamo Damiano. E serei o teu guia. Era uma daquelas noites comuns, onde a brisa da madrugada sussurrava segredos nas sombras das ruas. Eu morava em uma pequena vizinhança, onde as casas se alinhavam em fileiras monótonas e as luzes se apagavam cedo. Mas havia algo de incomum na casa em frente à minha. O vizinho que morava ali tinha uma presença perturbadora. Ele era um homem solitário, a esposa dele havia falecido, tinha uns olhos cansados e um cheiro constante de álcool e cigarro impregnado em suas roupas. Durante o dia, ele raramente saía de casa, às vezes ele ficava com meu pai conversando na calçada de casa. Achava ele estranho, porque em uma noite, quando a escuridão caía sobre o bairro, eu o via perambulando pelo quintal, como se estivesse em busca de algo perdido. As histórias sobre ele eram tão sombrias quanto sua própria figura. Diziam que ele que matou a falecida esposa, que era foragido da polícia, que saiu da clínica de reabilitação, que ele ouvia passos de coisas durante a madrugada, um som que ecoava pelas ruas vazias e deixava arrepios em quem o ouvia, entre outras coisas. Muitos acreditavam que era apenas fruto da mente perturbada do vizinho, afinal, ele era conhecido por sua tendência à embriaguez. No entanto, havia algo na maneira como ele contava essas histórias para o meu pai quando estava sóbrio, que deixava todos desconfortáveis. Ele falava sobre os passos de cavalos que escutava durante a madrugada. Sempre falei pro meu pai que isso é normal, afinal, morávamos no interior. Poderia ser qualquer pessoa dando uma volta. Na noite seguinte, como meu pai trabalha cedo, eu decidi investigar por conta própria. Peguei um pouco da areia que estava em frente à minha casa e fui até a casa do meu vizinho, e joguei um pouco no chão, até porque se caso eu chegasse a pegar no sono, no outro dia iria ver as pegadas. Esperei pacientemente, enquanto assistia a série na Netflix. Madrugada envolvia a rua em um manto de escuridão. E foi então que ouvi. O som distante de cascos batendo contra o asfalto, era um barulho tão alto que nem sei como meus pais não acordaram. Meu coração acelerou enquanto eu me aproximava da janela, esperando ver a misteriosa criatura que assombrava as noites do meu vizinho. Mas o que vi foi ainda mais perturbador, e bem pior. Na rua deserta, vi duas pequenas pegadas na areia diante da casa do vizinho. Não eram pegadas de cavalo, como eu esperava, mas sim pegadas de uma criança. Minha mente se recusou a aceitar o que meus olhos estavam vendo. Como poderia haver uma criança na rua àquela hora da noite? Decidi ver mais de perto. Com o coração na garganta, me aproximei das pegadas na areia. Elas estavam ali, claras e nítidas, como se tivessem sido feitas há apenas alguns instantes. Um calafrio percorreu meu corpo quando percebi que não havia ninguém por perto. Nenhuma mãe preocupada, nenhum choro de criança. A rua estava literalmente deserta e silenciosa. Corri o mais rápido que pude, sem olhar para trás, sem me importar com o que poderia encontrar. Só queria sair de lá, daquela rua, daquele pesadelo que se desenrolava diante dos meus olhos. Quando finalmente cheguei em casa, tranquei todas as portas e janelas, rezando para que aquela terrível noite chegasse ao fim. Mas, mesmo enquanto me encolhia sob os cobertores, eu sabia que os horrores que testemunhei nunca me abandonariam. E que na escuridão da noite, algo sinistro ainda rondava aquelas ruas silenciosas, esperando por sua próxima vítima. Contei para o meu pai sobre o que havia presenciado, ele não acreditou, ficou duvidando de mim, até que levei ele até a areia e ele viu com os próprios olhos, ele ficou tão assustado quanto eu. No dia seguinte,
Por volta das 9 horas da noite, estávamos nos preparando para o jantar, quando uma pessoa bateu na porta. Ao abrir, vimos a rua toda interditada e cheia de viaturas e ambulâncias. Os vizinhos estavam todos para fora. O policial que bateu em nossa porta começou a fazer um interrogatório em meu pai. Havia dito que o vizinho se matou enforcado. Ficamos bem tristes com a notícia. Acredito que por tudo que ele passou, deve ter achado que estava ficando louco. Até hoje me lembro claramente do que vi, e com toda certeza foi algo sobrenatural. Me chamo Rosiane, e na época minha filha tinha 6 anos. Isso aconteceu em 2001. Era uma noite como outra qualquer na nossa casa. O ar estava impregnado com o aroma suave da janta que eu estava preparando para ser servida, e a luz do sol começava a desaparecer por trás das cortinas, pintando o céu com tons alaranjados e rosados. Meu marido e eu estávamos sentados à mesa da cozinha, desfrutando de um momento de tranquilidade depois de um dia agitado de trabalho. Foi então que ouvimos a voz de nossa filha vindo do quarto. Ela estava conversando, rindo, como se estivesse brincando com alguém. No entanto, algo naquela cena parecia fora do normal, algo que fez meu coração se apertar com uma sensação de inquietação. Eu me levantei da mesa, ignorando o olhar curioso do meu marido, e segui em direção ao quarto de nossa filha. A porta estava entreaberta, coisa que não tínhamos costume de fazer, e quando olhei para dentro, o que vi me fez parar no lugar, com o ar preso nos pulmões. Minha filha estava sentada no chão, brincando com seu tal amiguinho imaginário. Só que dessa vez, algo estava diferente. Ela não estava apenas conversando e rindo como costumava fazer. Ela estava agindo de forma estranha, realizando movimentos desajeitados e repetitivos, como se estivesse seguindo ordens de alguém. Um arrepio percorreu minha espinha quando percebi o quão real aquele amigo imaginário parecia ser para ela. Meu coração se encheu de preocupação enquanto eu observava minha filha interagindo com algo que só ela podia ver. Perguntei a ela coisas sobre seu amigo imaginário, tentando parecer calma enquanto meu coração batia descompassado no peito. Ela me contou sobre ele, sobre como ele era engraçado e gentil, sobre como eles brincavam juntos o tempo todo. Mas havia algo na maneira como ela falava sobre ele que me fazia estremecer. Era como se ela estivesse realmente convencida de que ele era real, como se estivesse obedecendo a comandos que vinham de algum lugar além da nossa compreensão. Eu tentei colocar esses pensamentos de lado, dizendo a mim mesma que era apenas a imaginação fértil de uma criança. Mas à medida que os dias passavam, as coisas só pioravam. Minha filha começou a se comportar de maneiras cada vez mais estranhas, fazendo coisas que eu sabia que ela nunca faria por conta própria. E então veio aquela noite fatídica. Eu estava deitada na cama, lutando contra o sono, quando ouvi um som vindo do quarto de minha filha. Era um som baixo e arrastado, como se algo estivesse se arrastando pelo chão. Meu coração disparou enquanto eu me levantava da cama e corria em direção ao quarto dela. A porta estava novamente entreaberta, coisa que já conversamos com ela, sempre dizemos para não fechar e nem encostar a porta. No corredor, chegando no quarto, ouvi uma risada baixa, uma risada que não pertencia a nenhum ser humano. E quando entrei, o que vi assim que acendi a luz me deixou em pânico e sem fôlego. Minha filha estava saindo debaixo da cama, com os olhos fixos em algo à sua frente. E então, para o meu horror, tinha outra mão saindo debaixo da cama, estendendo-se em direção a ela. O quarto estava fedendo como se algo morto estivesse lá dentro. Eu gritei tão alto, que meu marido acordou assustado e foi correndo até lá. Puxei minha filha em direção a mim. Eu peguei minha filha nos braços, sentindo seu corpo tremer de medo contra o meu. E enquanto eu a abraçava, prometi a mim mesma que faria qualquer coisa para protegê-la daquele amigo imaginário que havia se tornado o pior pesadelo da nossa família. Até hoje só acreditei, porque eu mesma vi.
Me chamo Rogério, e isso aconteceu com meu filho Felipe. Houve um tempo em que nossa casa estava mergulhada em um silêncio sepulcral durante a noite, mas dentro daqueles muros, um mundo de perturbações invisíveis se desenrolava, deixando marcas em nossas memórias. Meu filho, um menino doce e sensível, começou a me contar sobre as coisas estranhas que aconteciam em seu quarto durante a noite. No começo, eu pensei que eram apenas pesadelos típicos da infância, mas logo percebi que era algo mais sério. Ele falava sobre como algo puxava o lençol enquanto ele tentava dormir, como se uma mão tentasse puxar e arrancá-lo da cama. Às vezes, ele acordava assustado com o som de objetos caindo no chão, mesmo quando não havia vento ou explicação lógica para isso. Uma noite, ele me contou sobre uma respiração ofegante e arrepiante que ele sentiu bem perto de sua cama, como se alguém estivesse observando-o enquanto ele dormia. Eu tentei acalmá-lo, dizendo que era apenas sua imaginação brincando com ele, mas no fundo, eu sabia que algo estava errado. E então veio o odor surreal que invadia seu quarto, um cheiro de podridão que não podia ser explicado por nada que encontrássemos. Era como se algo estivesse se decompondo no ar, uma presença sinistra que pairava sobre nós enquanto dormíamos. Durante o dia, as coisas não melhoravam. Meu filho chegava da escola e encontrava os móveis fora do lugar, como se tivessem sido movidos durante a noite por alguém. E às vezes, ele jurava ouvir passos andando pelos cômodos da casa, mesmo quando todos deveriam estar dormindo profundamente. Eu tentei manter a calma, dizendo a mim mesmo que era apenas a imaginação fértil de uma criança, mas no fundo, eu sabia que não era o caso. Algo estava acontecendo em nossa casa, algo que eu não conseguia explicar. À medida que os dias se passavam, as ocorrências estranhas em nossa casa pareciam se intensificar. Felipe continuava a me relatar experiências perturbadoras que ocorriam durante a noite, e eu me via cada vez mais impotente diante da situação. Uma noite, enquanto eu estava sentado na sala assistindo televisão, ouvi um grito apavorante vindo do quarto de Felipe. Corri para lá o mais rápido que pude, meu coração batendo descompassado no peito. Quando cheguei, encontrei meu filho encolhido na cama, os olhos arregalados de terror. Ele me contou que algo havia puxado seu lençol com força novamente, quase o arrastando para fora da cama. E quando ele tentou acender a luz, viu uma sombra escura se afastando rapidamente em direção ao canto do quarto. Minha mente lutava para encontrar uma explicação racional para o que estava acontecendo, mas eu sabia que não podia ignorar o medo genuíno estampado no rosto do meu filho. No dia seguinte, enquanto eu estava no trabalho, recebi uma ligação urgente de minha esposa. Ela estava em casa com Felipe e me contou que encontrou objetos jogados pelo quarto dele, como se fossem lançados por uma força. Ela estava apavorada, sem saber o que fazer. Eu deixei tudo para trás e corri para casa, meu coração apertado com o medo pelo que poderia encontrar lá. Quando cheguei, encontrei minha esposa e Felipe abraçados no corredor, os olhos cheios de lágrimas. O quarto de Felipe estava em completo caos, com móveis todos revirados para baixo e objetos espalhados por toda a parte. Foi nesse momento que eu percebi que não podíamos mais ignorar o que estava acontecendo. Era hora de procurar ajuda profissional. Marcamos uma oração com o padre, para benzer nossa casa, na esperança de encontrar alguma explicação para os eventos inexplicáveis que estavam assombrando nossa família. Enquanto Felipe ainda passa por psicólogos, estamos buscando respostas para o que estava acontecendo em nossa casa. Mas uma coisa é certa, as ocorrências estranhas que testemunhamos deixaram marcas profundas em nossas mentes, e o medo do desconhecido continua a nos assombrar até hoje. Se você ficou tão intrigado quanto eu com essas histórias, não deixe de comentar abaixo o que achou, deixar seu like se gostou e, claro, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Sua interação é muito importante. Nos vemos no próximo vídeo.